Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 13ª aula para o 6º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos primeiros temas da história, como a gente falou na aula passada, quando a gente fez uma introdução aos estudos de história. E aí, a gente vai começar agora a falar sobre algumas hipóteses para o surgimento daquilo que é mais importante no contar da história, que é a humanidade, os humanos, como que surgiram os primeiros humanos. Então, a gente vai estudar na aula de hoje as hipóteses científicas para o surgimento do homem. Então, a gente vai analisar como que cientificamente alguns cientistas, pesquisadores, biólogos, antropólogos estudaram o surgimento do homem, como que esse homem surgiu, de onde ele veio, como que ele começa a se desenvolver para a gente ter a nossa visão de humanidade que a gente tem hoje, certo? Então vamos lá, primeiramente, estudar o que é uma hipótese científica, certo? Vamos ver primeiro o que é uma hipótese científica para aplicar essa hipótese científica nas teorias e nos desenvolvimentos do surgimento do homem, certo? Então vamos lá, observem aí. O que é uma hipótese científica? Segundo o dicionário, uma hipótese científica é possibilidade considerada válida antes de sua confirmação ou suposição, proposição admitida como o início e através da qual algo pode ser comprovado ou demonstrado, uma conjectura, a hipótese científica. É importante destacar que a hipótese científica é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Uma conclusão definitiva, pelo contrário, é o início de uma investigação que pode ou não gerar a comprovação de hipótese. A busca pela resposta para a hipótese produz muito conhecimento e devemos valorizar isso. Então, basicamente, a hipótese científica é uma hipótese que surge a partir da comprovação de determinados fatos, certo? Então, como o texto falou, é importante destacar que essa hipótese é um ponto de partida, certo? E não um ponto de chegada. Então, é de onde vai surgindo cientificamente as comprovações, o desenvolvimento de como vai ser analisado algum determinado fato, período, ou, enfim, como é o caso da aula de hoje, o surgimento do homem, certo? Então, é aquilo que pode ser comprovado, é uma conjectura, certo? Então, a gente vai analisar a partir desse significado e desse conceito de hipótese científica, qual hipótese científica é aplicada no surgimento do homem, certo? De como o homem surgiu. Vamos lá observar. A hipótese científica para o surgimento do homem mais aceita é a teoria da evolução. A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Assim, as espécies atuais descenderam de outras espécies, que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. E aí tem uma frase de Charles Darwin, que foi um dos grandes pesquisadores e cientistas que criou essa hipótese dessa teoria científica para o surgimento do homem, que a frase diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, é justamente essa adaptação do ser humano se adaptar ao local, ao meio onde vive, que se baseia essa teoria, esse estudo científico para o surgimento do homem. Por quê? Na antiguidade, nos anos anteriores ao surgimento dessas teorias científicas, a teoria que era empregada e que as pessoas aceitavam como teoria correta era a teoria do criacionismo, certo? Que hoje a gente estuda e analisa como teoria do criacionismo, mas que no período surgia das hipóteses, dos mitos e das lendas, dos contos que eram estudados através dessas pesquisas, enfim, teorias criadas. Então, se acreditava, como, por exemplo, na Grécia Antiga,
que em todos os termos da mitologia grega, é que o homem surgiu através de todos aqueles fatos e todas aquelas contestações que foram criadas. Então, acreditava-se muito que o homem vinha de um ser divino, que havia criado todo o planeta e toda a humanidade. Então, atualmente a gente tem a teoria do criacionismo, que a gente vai debater em outra aula, mas o que é importante a gente frisar com isso é que a partir do momento em que começa-se a ter pesquisas científicas para tentar descobrir, tentar criar formas de saber como o homem surgiu, é que vão se dar essas hipóteses científicas, que através principalmente de Charles Darwin, que foi um dos grandes, o maior e um dos primeiros pesquisadores dessas teorias de evolução, certo? E aí vamos continuar para a gente entender um pouco melhor como a ciência explica o surgimento do homem. Observem. A gente tem as chamadas etapas da evolução. Isso porque a teoria do evolucionismo se baseia na teoria de que o homem evoluiu de outras espécies, que eram espécies chamadas de primatas, certo? Que foram as primeiras espécies que deram surgimento ao homem. E aí a gente tem algumas dessas etapas da evolução que é explicada por essa teoria do evolucionismo. De 1,6 a 2,4 milhões de anos, a gente tem o Homo habilis, que foram um dos primeiros a se desenvolver e já a se evoluir. E aí a gente vai ter o Homo erectus, o Homo neanderthalis e também o Homo sapiens, que o estágio da evolução em que a gente se enquadra, certo? Que, na verdade, a ciência já até criou o Homo sapiens sapiens, que é uma evolução a mais do Homo sapiens. Mas o Homo sapiens é o homem como a gente tem de estrutura física, de estrutura intelectual, de raciocínio imaginado atualmente, certo? Então, essas são as etapas da evolução. Continuando, onde que o homem surgiu? A gente viu que o homem, enfim, surgiu através dessa evolução, mas em que determinado lugar? Como que um homem surge num lugar e começa a habitar o planeta inteiro, certo? Para ter toda a humanidade, todas as pessoas que a gente tem hoje. Observe. O local exato do surgimento dos primeiros seres humanos ainda é alvo de muito debate, mas uma coisa as pesquisas têm em comum: elas indicam que o continente africano foi o local de origem do homem e depois a espécie se espalhou pelo planeta. Então, os estudos mais aceitos são de que os primeiros vestígios de humanidade do homem surgiram no continente africano, certo? E aí, do continente africano, como que esses homens que surgem nesse continente passam a habitar os mais variados locais do nosso planeta. Por exemplo, a gente tinha espécies e tinha primatas e, enfim, no nosso território americano, certo? Do nosso continente americano. Então, vamos estudar como que esse homem se locomoveu e teve esse deslocamento, certo? Observe. E aí a gente vai ter a migração do homem pela Terra. Os caminhos do ser humano para a América. Nesse mapa, a gente costuma ver o mapa com o continente americano no lado esquerdo, certo? Que é onde a gente habita. Mas esse mapa está investido justamente para explicar como que essa migração aconteceu. Por quê? Dali do continente africano, onde os primeiros homens começaram, os vestígios surgem da humanidade ali, eles começam a se deslocar por todo esse continente. Mas e aí, como que ele sai desse continente africano, passa pelo continente asiático e chega até o continente americano? Através do congelamento do Estreito de Bering, que permitiu que os seres humanos chegassem a pé ao continente americano. O Estreito de Bering, que vocês estão vendo ali no mapa, é essa região da Ásia, que liga o continente asiático ao continente americano, mais específico ali, a região da América do Norte, como vocês podem observar. Então, quando aconteceu esse congelamento das águas, abriu uma brecha, teve essa permissão de que os homens passassem caminhando por ele e começassem a habitar esses mais variados territórios. É claro que isso é um processo que dura anos, anos e anos, certo? Não é um
um deslocamento rápido, como se a gente saísse daqui e fosse para outro determinado território, certo? Então vamos lá, continuando. De acordo com a teoria dos caminhos diversos, as populações que ocuparam primeiro o continente vieram de regiões do sul asiático, da Polinésia e da Oceania. E isso já é fruto do deslocamento do continente africano, certo? Tais grupos teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações de pequeno porte, que eram embarcações que esses grupos humanos construíam com aquilo que eles tinham em determinado território. E aí tem outra imagem dessas rotas, certo? Dessas prováveis rotas do ser humano para a América. A gente vê ali a saída do continente africano, e aí tem as setas ali dessa possível passada ali pela Europa e depois mais por baixo ali pelo continente asiático. Lá em cima eles passam ali pela região da Sibéria e vão caminhando até chegar no Estreito de Bering, que é ali o que liga aquela região da Ásia ao continente americano, certo? E aí do continente americano eles vão se deslocando ali pela América do Norte, passa pela América Central e chega até a América do Sul, que também há vestígios de homens primatas nesse território americano. Inclusive, o fóssil americano mais antigo encontrado no nosso território se chama Luzia, certo? Que é um fóssil de milhões de anos atrás. E também tem ali, continuando observando o nosso mapa, as regiões pela Oceania, onde eles possivelmente poderiam ter passado por embarcações também, certo? Então, basicamente, essa é a construção desse mapeamento, dessa hipótese científica, desses estudos científicos, tanto do surgimento do homem, certo? Como também de seu deslocamento por todas as terras do nosso continente. Então, esse processo faz com que cada vez mais a gente tenha um setor que pesquise, que avance nesse sentido. Então, para a gente finalizar esse conteúdo desse surgimento do homem e de seu deslocamento, através da hipótese científica, como a gente estudou, baseado nas teorias de Charles Darwin, do evolucionismo, de que o homem evoluiu de seres primatas. Então, a gente vai ver, fazer uma questão rápida para melhor entender e ver se a gente conseguiu entender esse conteúdo, certo? Observem aí. A teoria mais aceita pela ciência para o surgimento do homem é a criação divina, B, o povoamento alienígena, C, a evolução das espécies ou D, o desenvolvimento tecnológico. Então, a teoria mais aceita pela ciência para o surgimento do homem é a alternativa C, certo? A evolução das espécies. Isso porque, baseado na teoria do evolucionismo, a ciência, com vestígios e muito estudo de toda a análise social e também científica, se baseia na teoria do evolucionismo. Então, a alternativa correta é a letra C. A teoria mais aceita pela ciência é a teoria da evolução das espécies, certo? Mas aí a gente tem também a teoria do criacionismo, que é a criação divina, que a gente pode debater em uma próxima aula, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender esses objetivos de saber a história e a origem da humanidade dos primeiros homens. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima!